Aleluia. Que a graça, a paz e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nessa noite. Que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês. E que o Espírito Santo esteja visitando também a vida de vocês, em nome de Jesus. Peço a vocês que estejam compartilhando esse podcast. Nós vamos depois migrar para o YouTube, né? Mas por enquanto vamos estar aqui divulgando esse trabalho no Face, mas depois nós vamos migrar para o YouTube, tá bom? Mas eu vou estar passando para vocês o nome do canal, depois tudo direitinho. Então vocês estejam contribuindo aí nessa divulgação também. Estamos aqui para anunciar o Evangelho, esse é a motivação do podcast aqui, né? Tornar o Evangelho conhecido e o nosso Senhor conhecido também. Então vamos trabalhar juntos. Quando a gente vai compartilhando aqui da palavra, vocês vão aí deixando comentários também, deixando perguntas também, se for da vontade de vocês. E depois nós vamos responder, ok? E também aí compartilhando esse vídeo aí. Que essa palavra, que esse vídeo chegue aos quatro cantos da terra, com restauração, com cura, com transformação. O nosso Deus é o Deus do começo e o Deus do recomeço. Para você que não conhece o nosso Senhor, você então tem a possibilidade de conhecer e de começar uma vida nova. Para você que conheceu e porventura se esfriou, se afastou do único caminho, então ele é o Deus do recomeço também. Então que ele esteja abençoando a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. A minha palavra profética aqui, enquanto nós vamos liberando a palavra do Senhor, que a sua casa seja envolvida pela presença dele. Que todas as vossas necessidades sejam agora, em nome de Jesus, supridas em glória. Em nome de Jesus. Que onde houver enfermidade nessa hora, que caia por terra no poder do nome de Jesus. Toda desavença, contenda dentro dos lares, entre marido e mulher, filhos, pais, que caia por terra também no nome de Jesus. Nosso reino é um reino de sacerdotes santos. Sacerdotes santos. Em nome de Jesus, que a santidade do Senhor encha a sua casa, envolva a sua vida, envolva tudo que está no seu nome, para a glória do santo nome dele. Bendito seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui também nessa noite com a Priscila nos bastidores também, nos ajudando. Priscila Paiva, né, que o Eterno te abençoe, Priscila. E hoje nós temos o privilégio, eu tenho o privilégio de estar compartilhando aqui nosso momento com a irmã Tati. Ela é minha irmã 2 vezes, e por incrível que pareça, cara, eu não conheço o testemunho dela. E nós compartilhávamos aqui em off algumas coisas, e ela falou, aí você falou, eu falei, caraca, eu não me lembro disso. Então, assim, o Senhor está me dando a oportunidade de conhecer a obra dele na vida da Tati. Isso também é tremendo. Amém, queridos? O Senhor ele tem escrito no livro da vida as obras que ele fez, né? Mas o apóstolo Paulo ele diz que nós somos cartas vivas. Então, assim, o Senhor está escrevendo na nossa vida também. Amém? Então, essa história que o Senhor está escrevendo na nossa vida, um dia eu vou compartilhar a minha, mas hoje é a irmã Tati. E aí, Tati, como é que você está? Bem, graças a Deus. Bem? Sempre bom espaço para melhorar. Sempre espaço para melhorar. Sempre espaço. Amém. Tá, você é de que igreja? Agora estou para a honra e glória do Senhor e busca igreja uma semente para as nações. Amém. Amém. Então, Tati, nós vamos conversar aqui. A palavra do Senhor ela diz que, de forma mais alta, a palavra do Senhor ela diz que há um dia da visitação, né? Um dia onde todo ser humano entende que precisa do socorro espiritual, né? Todos nós precisamos disso. A questão é que o ser humano ele vive correndo dessa realidade, mas um dia ele entende, né? Essa realidade é mais forte do que ele. Então, seja por uma motivação, uma situação contrária, ou um vazio existencial mesmo. Então, o ser humano entende que precisa de algo além, né? Nós entendemos que é o Senhor depois que o conhecemos.
Nós só sentimos um vazio, enfim. Então todos nós temos aquele ponto de partida, nós chamamos de um start. E como foi o seu? Então, no meu caso, assim, não, tá falando, né? Peguei semana passada, falando que se você tem vergonha de alguma coisa, se você tem medo, você não vai fazer nada. E eu comecei, em casa, né, ouvir sobre Jesus em casa mesmo, né, ouvindo a Rádio Melodia, e sempre gostei de ouvir, né, música de, o pessoal ouvia funk, outros ritmos, e eu sempre gostei disso, né, ouvir músicas gospel. E um dia, na escola, a gente sempre teve uma época que o diretor falou, vamos trazer cada um, né, para inclusão e tal, cada um traga um CD que goste. Todo mundo levando funk, rap, né, aquela coisa toda. E eu levei um CD gospel do 4x1. 4x1. E né, quando as outras pessoas levavam, ficava aquela rodinha ali, né, todo mundo ouvindo, aquele funk, aquele outro ritmo e tal. E quando eu levei, tinha poucas pessoas. E eu fiquei incomodada com aquilo. Falei, engraçado, porque será que, né, não estou gostando do que eu trouxe também? Eu participei do deles, eles não estão participando do meu. Tudo bem, aí terminou o CD, ouvi o CD inteiro ali, sozinha, e né, algo me incomodando. Mas por que será? Né? Que o meu ritmo que eu gosto, não está outra pessoa não está agradando. E nisso veio uma merendeira, né, que é o radinho de CD ainda, né? Não fala a minha idade aqui não, senão corta essa parte. Aqui, mas quem te deu CD? Como é que você adquiriu esse CD? Nossa, eu tava pensando nisso, eu não lembro quem foi. Eu sei que eu ouvia muito o Sérgio Lopes. A gente tinha bastante CD de Sérgio Lopes. E eu fiquei pensando, quem me deu esse CD de 4x1? E eu não lembrei, não consegui. Olha que minha memória é boa, e eu não lembro. Aí eu ouvi, aí eu fiquei triste, né, de certa forma. Mas aí, você não entendeu, né? Não entendi. E nisso não era, passei pelas águas ainda. E nisso veio essa merendeira, aí começou a perguntar, foi você que trouxe esse CD? Eu falei, sim, tal, meio pequena, sem entender muito ainda. E ela me disse, nossa, eu gostei, né, uma música boa de se ouvir e tal. E daí eu comecei a falar de Jesus, né, pelo que eu entendi pouco, que eu entendi, eu escuto muito, né, rádio gospel e tal. E ela, nossa, que bonito. E ali lá de fora, na parte do colégio, até lá dentro, foi conversando. Aí, certo, tem uma parte, né, tinha um corredorzinho no colégio, aí eu fui, por que eu tô falando disso? Eu não entendo muito. Tinha quantos anos? Eu entrei. Poxa, eu não lembro. Adolescente, 12, né? 13, E nisso aí tinha partezinha assim, tinha um corredor. Nossa, e dali pra lá, que a gente não entende, hoje em dia, né, a gente vai entender muitas coisas. Né? Vai passar estudando a Bíblia e tal, você vai entender. O Senhor te revela ali e tal. E sei que, nossa, fiquei muito contente com isso. E depois de um tempo, né, fui morar com meu outro irmão também, Rodrigo. Eles, né, frequentavam também a igreja, eu sempre ia, mas eu ia, né, porque gostava também. Aí quando eles não iam, você ia, você vai pra igreja hoje? Aí, né, eu ia com você também. E umas 2 vezes, né, comecei falando aqui de questão de, né, vergonha, de medo e tal. Umas 2 vezes assim, em um culto, o pastor perguntou, nossa, a igreja é enorme, né, Metodista Itaipava. Era Metodista em Itaipava ou no Cuiabá? Metodista Itaipava. Você frequentou as duas, né? Cuiabá cheguei poucas vezes, bem poucas. Peguei mais a Metodista. Entendi. E nisso, né, o pastor perguntou, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? E eu senti de ir, e por vergonha eu não fui. Né, que começou a me incomodar. E outra vez também, um tempo depois, a mesma coisa. Será que tem alguém aqui? Né, outros irmãos lá levantaram a mão. Eu senti de ir, e no último instante, assim, na que eu ia aí, né, aí pegou o microfone, vai tomando louvor e tal, né, meio que deu aquela cortada. Encerrou o momento, na que eu ia, não fui. E sempre me incomodando. E a gente fazia muitas vigílias também, né, então a gente participava muito. Pastor Birajara, né? Agora é Bispo Birajara. Um beijo, Bispo. Um abraço. E, né, sempre fazia vigílias e tal, eu sempre chorando, né, eu orava ali, chorava um pouquinho, né, depois, tipo, 1 ou 2 horas, sentava ali no canto, esperava, né, o pessoal terminar a oração, cada um ali. E teve uma vez que nossa, uma coisa me incomodou muito, eu fiquei pensando naqueles dias que eu, né, poderia ter ido, aceitado Jesus, reconheci ali e não fui. E aquilo foi me incomodando muito. Eu comecei a chorar de uma forma, praticamente passei a madrugada inteira ali no chão chorando. Eu falei, poxa, por quê?
tentando entender. Eu senti vontade de ir e o que estava me impedindo, né, de estar lá. E cheguei na manhã, né, amanheceu o dia, eu literalmente quase passei a madrugada toda ali chorando. Em casa, na igreja? Na vigília, na vigília. vigília. É mesmo, na vigília. Aí chegou um irmão pra mim e falou que ele sentiu, né, que eu talvez poderia estar aceitando Jesus e tal. Aí você chegou ele não se lembra. Eu me lembro. Aí você chegou pra mim e falou isso. Ah, se é da vontade dela, glória a Deus por isso, né? Mas se é o irmão que tá falando, você tem que aceitar, né? Então ela tem que rever isso. E não, e realmente foi algo meu, né? Que eu senti de estar fazendo. Aí depois dali, né? Sempre indo em vigília, sempre chorando, comecei a pedir ao Senhor, né, para me dar entendimento, porque eu sentia vontade de ir e aquela vergonha, aquele medo, né, me impedia. Aí até um dia também, não me lembro onde foi, eu aceitei Jesus, reconheci como meu Senhor e Salvador, e, né, aí fiz o discipulado até aquela vez, né, um estudo para fazer e tal. Aí na época foi eu, meu outro irmão Leandro, batismo. meu irmão Leandro e uma outra amiga. Aí dali em diante, aí comecei a entender certas coisas, né? Porque no tempo de escola eu fui falar aquilo? Porque o Senhor tem um chamado para nossas vidas, né? Como diz a música que eu estava ouvindo, o Quarto falava isso, né? Tem um chamado, o Evangelho anunciar, né? O Senhor usa, né? Não importa se é homem, mulher, criança, Ele vai usar para falar com você. Se você está deixando o medo de te impedir, né? A vergonha até. Você tem esse chamado, né? Mas algo maior dentro de você, por algum motivo, te impede de ir. Para uma glória do Senhor, nesse dia, nem vergonha, nem medo, nem nada. Eu fui e aceitei. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Eu sinto no meu espírito o Senhor falando com alguém sobre situações que você está passando e você não consegue ter resposta. Você tem orado, buscado respostas e você não tem resposta. A palavra do Senhor para a sua vida nesse momento, creio que é o Espírito Santo falando contigo, querido. O que eu faço agora você não compreende, mas compreenderá mais tarde. Nós somos um povo que vivemos por fé, não por respostas. Amém? Se você é uma pessoa que pertence ao Senhor, entregou a sua vida ao senhorio, está debaixo do senhorio de Cristo, entregou a sua vida a Ele, confia nele. Não há nenhum ser melhor na face da terra para cuidar e capaz de cuidar da sua vida. Amém? Até interessante, essa semana eu respondi uma enquete, e na enquete a pergunta era assim: se você pudesse fazer um pedido ao Senhor, qual pedido você faria? Eu pensei, né, cara, né, que se eu pudesse, eu posso fazer vários, né? Mas assim, eu entendi a questão da enquete e respondi assim: Senhor, eu pediria tal coisa. Que o Senhor nunca permita que eu tenha o controle da minha própria vida. Porque nós não damos conta da nossa própria vida. Né? Por isso nós precisamos do Senhor. Nós não damos conta de nada aqui. O Senhor lhe diz: sem mim nada podeis fazer. Então nós não damos conta de nada. Precisamos do Senhor e do senhorio dele sobre nós. Então eu sinto no meu espírito de falar isso aqui, tá? Talvez você não esteja entendendo muita coisa. Não precisa entender, querido. Apenas confie. Permaneça firme na fé, apenas confie. A fé, ela é a confiança. Amém? Fé é confiança. E Paulo diz que a única arma de defesa que pode bloquear os ataques de Satanás contra mim e sua vida é a fé. Ele aplica como escudo. Amém? E aí, Tati? Pegando esse ganchinho aí, né? Amém. Fé e tal. No ano passado eu preguei um pedacinho sobre isso. Senhor, eu quero fazer isso, mas o medo está me impedindo. Irmãos, não é Deus colocar o chão e você botar o pé. É fé. Aleluia. Bota o pé que o chão vai estar garantido ali. Então não tem essa, mas eu vou fazer isso, estou com medo. Né? E uma vez você perguntou, tem alguém que é mais vergonhoso do que eu? Eu levantei a mão, né? Justamente eu. Aí depois dali, muitas coisas me incomodaram. Aí você perguntou, né? Você não conseguiria pregar 20, meia hora, né? Eu falei quase 1 hora pregando. Eu falei 20 minutos, você sabe, 3 horas. 3 horas. Na última vez que eu preguei, eu falei literalmente quase 1 hora. Até mais, né? Na segunda, foi 1h20, eu acho. Na terceira, quarta, né? Foi 1 hora. Olha isso, gente, pra gente que tá falando ali, é 20 minutos só. Vocês estão ouvindo, né? 1 hora, 2 horas. Nossa, tô cansada aqui. E aí está lá, deixando fluir, né? E a questão disso também é resposta de oração pra mim. Eu sempre falei, Senhor, sou muito vergonhosa, né? Às vezes tenho oportunidade de fazer isso e aquilo, por medo, às vezes também eu não vou e tal. Né? Até você falou, você não conseguiria pregar 20 minutos, meia hora. Aquilo me bateu um medo, né? Falei assim, mas eu vou falar o quê?
Né? Se você conhece palavras, se você, né, está ali seguindo, você vai saber o que falar. Eu sempre falo muito isso, sempre repito, todas as vezes que eu prego, eu repito isso. Se você tem vergonha e tal, vem, tem oportunidade, comece por aí. Venha, lê um versículo, a primeira vez eu só li um versículo, sentei, na segunda vez, né, trouxe minha colinha ali, já li alguma coisa, na terceira vez já lendo mais a palavra, já comecei a entender melhor, né, não precisa nem de colinha nem nada. Aí nas outras vezes que eu vim pregar também, usa do jeito que você, né, você sentiu a vontade de usar alguma coisa ali. Meu irmão Vinícius até brinca comigo, hoje faltou os bloquinhos. Das crianças, né? Eu pego ali para fazer uma certa ilustração. E teve uma vez que eu vim pregar aqui, eu não trouxe os bloquinhos, e o irmão Vinícius falou, faltou os bloquinhos. Então, para você ver que tá surgindo efeito aquilo que você está usando, né? Uma ferramenta simples ali, mas está surgindo efeito, né? As pessoas estão prestando atenção naquilo. E eu pedi muito a Deus isso. Senhor, tira de mim esse medo, essa vergonha de estar ali falando. Me usa para falar o que, né, o Senhor quer, não vem de mim. E eu sei que na primeira vez que eu me pregar, acho que 5 folhas. Oi, gente, eu até te perguntei, poxa, será que é feio, né? Tá lendo ali, lendo a palavra, lendo ali, falando. Aí eu senti, né, aquele nervosismo, mas como eu falei na primeira vez também, se dependesse de mim, eu estaria na porta para fora, né? Então eu pedi sempre muito isso a Deus. Tira essa vergonha de mim, esse medo, né, de não saber o que falar, o que dizer. Se as pessoas vão entender, tanto que eu falei isso também na primeira vez que eu preguei. Se eu estiver falando ali 5 minutos ou 1 hora, ou se eu estiver pregando para 5 pessoas, ou para 1 milhão de pessoas, pelo menos uma delas for atingida com a palavra que eu estou falando, porque não vem de mim, para mim é muito gratificante, muito, né? Porque é isso que a gente espera, né? Porque às vezes vai ter 1 milhão de pessoas ali. Sim, é porque eu estou aqui, não estou naquele lugar. Você vai estar onde você manda você estar. Né? Não tem essa teimosia, não quero estar aqui, quero estar lá. Não, às vezes você vai estar ali, às vezes realmente por causa de uma pessoa. Né? E todas as pessoas, todas as vidas importam para o Senhor. Então, não tem essa de ser só uma pessoa, só uma vida. É mais uma vida para o Senhor. Né? Não tem essa, veio mais uma ou menos uma. É mais uma vida para o Senhor. É interessante que a palavra lá diz que há mais festa no céu, né? Quando o pecador se arrepende, do que o justo não precisa de arrependimento. Interessante que é a única vez que eu me lembro que a palavra faz menção de festa no céu. E também a palavra escrito está aqui, mais vale uma alma do que o mundo todo. Então, assim, uma coisa que eu me lembro, que me emocionava muito, né? Quando, na época eu atuava até muito mais como evangelista, evangelismo de rua, essas coisas assim. E assim, quando eu vi o processo, né, de crescimento da vida da pessoa, eu vi a pessoa recebendo o evangelho, às vezes na rua, às vezes pessoas próximas de onde eu moro e trabalho. E como diz a palavra, né? Paulo diz que um semeia, outro rega. Acho que ele diz assim, Paulo semeou, Apolo regou, mas é o Eterno que dá o crescimento. E assim eu via, cara, a pessoa recebia o evangelho, daqui a pouco a pessoa fazia uma visita na igreja. Aí a pessoa toda tímida lá na cadeira, lá no louvor, daqui a pouco você via a pessoa levantando a mão timidamente. Daqui a pouco já está com as mãos, claro, daqui a pouco sentido de tempo, né? Levantando as mãos. Eu me lembro, nem sei se ela está vendo, a Paula, cara. A Paula foi uma pessoa que o Senhor também tive participação pela misericórdia na vida dela de conversão, então também sou pai, da certa forma, pai na fé. E Paula era uma pessoa muito tímida mesmo. E ela, eu me lembro que foi nesse processo, ela entregou a vida ao Senhor também, começou a caminhar comigo. E assim, era até interessante porque nós morávamos muito longe da igreja, a Metodista em Itaipava, a igreja Metodista em Itaipava, onde eu morava. Era quase 40 minutos, 45 minutos. E assim, às vezes tem um trajeto, uma parte que é bem escuro. E eu pensava muito nisso, e às vezes eu tinha que levar em casa, ela morava acima da minha casa, ainda mais da minha casa à igreja, uns 45 minutos. Da minha casa até a casa dela era mais uns 15. E mato fechado. E eu ficava preocupado, porque era uma moça e um homem, né? E conhecendo a questão da palavra que diz de fugir da aparência do mal, tal. E mesmo assim eu levava. E claro que o pessoal falou, né? Isso aí o pessoal começou a comentar que eu estava ficando com ela. Mas por que eu estou falando isso? Interessante também, eu sinto isso, que nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Por isso que eu digo uma vez mais, né? Não viva pelos olhos, viva por fé. E assim, mas é muito bom, cara, você vê esse crescimento. Aí ela começou a ingressar, né? Entregou a vida do Senhor, daqui a pouco eu já estava no ministério, você foi uma mulher muito fervorosa no ministério. E depois de um tempo eu vi Paula ministrando, cara, louvor. Então ela ministrava louvor, ministrava sobre a minha vida, uma palavra muito forte.
Não sei se ela está me vendo aqui, o Léo, o esposo dela, um abraço a vocês dois. E assim, cara, é muito gratificante você ver esse crescimento na vida da pessoa, mas tudo tem a ver com o que você está falando, né? É você vencer os medos, suas limitações. Nós não temos capacitação de nós mesmos. Eu sempre digo assim, Tati, que o Eterno está chamando pessoas, convocando pessoas que estejam disponíveis, entendeu? Não capacitadas, não existe nenhum capacitado para a obra espiritual. Por isso que ele derrama os dons dele, entende? Ele derrama a unção dele para fazer a obra. Mas o nosso papel, cara, e desde semana passada, Diógenes também, se estiver me vendo aí, desde semana passada que o Senhor tem falado isso também conosco. Seja forte e corajoso. Principalmente coragem. Nós batemos um papo lá, cheguei na casa dele na sexta de manhã. E ele fez um café de macho, né, Diógenes? Café de macho pra gente. Cara, ele sentou na cadeira e começou. Nem sei se você tem noção disso, mas eu falei com ele que ele foi muito usado pelo Senhor. O Senhor derramou com força sobre a minha vida. Mas desde quinta-feira passada que o Senhor vem falando sobre coragem. E como você também levantou essa bola aí, eu quero liberar sobre a sua vida também. O Senhor já fez promessa para a sua vida, mas você tem que ter coragem para herdar. Amém? Ele libera a promessa e espera que você guerreie. Que você tenha coragem, né, de guerrear. A terra é prometida sim, e se ele prometeu, ele vai te dar. Mas tem gigante. Talvez o Senhor esteja te prometendo alguma coisa e faz muito tempo. Então eu quero te dizer uma coisa. A palavra do Eterno diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia de ontem que passou. Ou seja, se ele fizer hoje, no meu tempo, ou daqui a 50 anos, continua no dia, porque ele só tem o dia. A palavra diz que o Senhor só tem o tempo do dia de hoje. Ele pode visitar o passado e o futuro, né? Mas só tem o dia de hoje. Então eu espero que nós tenhamos coragem. Né? Coragem. Mas aí da vigília, você depois teve alguma experiência sobrenatural além dessa? Que você se lembra? Só pegando um pedacinho do ganchinho aqui, eu gosto de pegar o ganchinho do pastor. Semana passada também eu falei sobre isso, né? De ser forte e corajoso. O Júnior tinha falado também, né? Nossa, irmãos, eu tô aqui falando, né? A oportunidade do pastor Mineiro de pregar, mas eu tô aqui muito nervosa e tal. E mesmo assim ele aceitou, né? Eu falei isso com o Júnior. Eu falei, poxa, Júnior, isso aí, seja forte e corajoso também, né? Para os irmãos preguei e tal. E voltando para a vigília, né? Assim, mais, né? Que me chamou a atenção foi esse momento mesmo. Porque foi algo que me incomodou. Né? Porque eu vinha pedindo entendimento. Eu não sei, porque eu sinto a vontade de levantar a mão, de ir lá na frente, mas o que será que está me impedindo tanto? Né? Se eu tenho vontade de ir, e a questão, assim, pega muito na minha vida, é questão de sonhos, né, de projetos e tal. E, né, depois dessa vigília e tal, foi pouco tempo agora que o Senhor falou mais comigo. Para, né, pregar. Então, vou falar a introdução, é só entender. Né? Teve esse momento da vigília, né, aceitei o Senhor. E eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? Todo mundo falava, seus irmãos todos têm filho e você não. E eu falava, quem sabe onde eu vou ter, né? Mas era uma coisa minha, não porque os meus irmãos tinham, né? Eu tinha a obrigação de ter. Então não se ficava, nossa, você tem que ter filho, não sei o quê. Eu disse, não é que eu tenha que ter. Eu quero ter, né? Que é um sonho meu, mas eu vou ter se o Senhor me permitir. Não adianta, deve você ficar, quero isso, quero aquilo e tal. Os propósitos na vida, né, do Senhor na nossa vida. E eu sempre falava, um dia, isso foi num encontro que também na vigília, que tem um culto, né, a irmã Priscila depois até me fala isso comigo. Eu senti eu orei pelo Senhor, o Senhor te dá um filho e tal. Nossa, ali eu desabei, porque foi a minha oração também, de certa forma. E nessa noite, o pastor Paulo, né, Paulo Sérgio, ele também me entregou, né, ele falou comigo lá umas coisas e tal. Eu não vou falar aqui, né? Mas aqui, né? Aqui, né? E ele me falou, e engraçado, né? Que no dia na inauguração aqui, ele me falou a mesma coisa. Ele me falou a mesma coisa. Aí deu aquele estalo, né? Então, aí no caso da vigília e tal, foi pra igreja, só que, né, tinha esse sonho de ser mãe, só que aí infelizmente me afastei, né, da igreja e tal. E tipo, mas por que eu não sou mãe, né? Porque eu tenho esse sonho, não se realiza, como você falou. É tudo no tempo do Senhor. Não adianta, né? Quero isso. Chegou um tempo que eu não desisti, mas deixei de acreditar. Né? Falei, talvez não é pra ser pra mim e tal. E a gente fica, né, de humano, né? A gente fica chateado, entristecido e tal. E um belo dia, né, minha surpresa que eu estava grávida. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Oração. Seu pedido ao Senhor.
Mais uma vez, tudo tem o tempo do Senhor. Não adianta você ficar, mas eu estou pedindo tanto tempo ao Senhor isso, o Senhor não me deu, porque não é para ser naquele momento. Ou talvez, né, não é para ser na sua vida. Então peça ao Senhor sempre isso. Ore muito e peça ao Senhor, né, para aquietar o seu coração. Se é para você, né, se é para você esperar mais um tempo, Aleluia. ou se não for, amém por isso, né, porque não é para ser. Porque o Senhor sabe os desejos dos nossos corações. Né? Eu quero isso e eu quero aquilo. Mas talvez o Senhor não vai te dar porque você não vai saber lidar com aquilo. Né? E eu fiquei grávida, minha irmã até me zoando, tu tá grávida, não sei o quê. Aí ela foi saber que estava grávida também, né? Um mês a mais do que eu. Nossa, eu chorava muito, então eu ficava, nossa, será que é mesmo? Né? Só fui meio que acreditar que a barriga começou a crescer ali. Talvez tem gente que foi me vendo que nem sabia que eu tinha filha ainda. Eu saía com ela na rua. Nossa, de que essa menina bonita? Porque não é a minha cara, né? Nada a ver. É loira dos olhos verdes. Olhos verdes, loira dos olhos verdes. Cara do pai e tal. As pessoas perguntavam, nossa, quem é essa menina? Encontrei uma amiga minha filha já com quase 2 anos. Quem é essa amiga, né? Que mora aqui na rua e tal. Quem é essa menina? É minha filha. Nossa, as pessoas regalavam os olhos. Mas como assim? O que eu quero dizer com isso? Aleluia. Se você tem um plano, né, um sonho, ore ao Senhor. É aqui, ó. Você e o Senhor. Peça ao Senhor. Não saia por aí, irmão, tem esse sonho, tem isso. Não. Porque, infelizmente, né, nem todo mundo vai te entender, nem todo mundo quer ver a sua felicidade. Então, você tem um desejo no seu coração, ore ao Senhor e peça a Ele orientação. Ele vai te dizer se é para você, né, porque Ele sim tem autoridade para te dar ou não. Então, né, eu falo, nossa, minha filha, né, eu tô toda orgulhosa, minha filha, né. Isso aí tem que eu falar aqui no documento para dizer que eu vou perguntar, para mostrar que é minha filha. As pessoas olhando, eu tô toda orgulhosa, né. É bonita mesmo. É linda. Mas eu dizendo, tá vendo? Mas eu mostrava, assim, não, né, para me gabar, minha filha é bonita não, mostrava, é o seu tipo milagre, assim, né? Exatamente. Mostrava, tipo, nossa, olha como o Senhor realiza sonhos. Aleluia. Demorou tantos anos, né, quase que desistindo já. E olha ela ali, linda agora, com 3 anos, glória a Deus, 4 meses já. Né, já tá vindo pra igreja, ela pede, mãe, vamos pro culto, né? Sementinha ali. Ou seja, ela veio em um tempo, né, que estava afastada ainda. E, né, como eu pedia muito ao Senhor por ela, né, pelo filho, no caso, né, não me dando, eu fiquei naquela, né? Mas, poxa, será que vai ser pra mim mesmo e tal? E talvez não. E nisso, né, quando fiquei sabendo que estava grávida, né, fazendo pré-natal, tudo direitinho, né, fazendo os exames, sempre tudo certo, pressão sempre... A mulher até falava, nossa, tua pressão baixinha, ótima e tal, né, tranquila. E chegou no dia do parto, né, minha cunhada até estava comigo, tem muita gente que não sabe disso, talvez menos de 10 pessoas sabem. Eu estava com um problema de saúde que eu não sabia. Não aparecia nos exames. E na hora, minha cunhada até perguntou, mas ela fez todos os exames disso e tal, não deu em nada. E o médico falou, talvez esses exames que ela fez não aparecem. Né? E além de uma cirurgia só, que teve que ser cesárea também, a expressa, né? Foi de emergência. Né? E aí eu penso, né? Por que ela não veio antes? Porque eu não estava com aquele problema. Porque ela veio agora. De certa forma, você colocou ela, né, para fazer um milagre na vida, através da vida dela na minha vida. Aleluia. E, né, foi ali, tipo, 2 cirurgias em uma. Como eu falei, às vezes lá, né, na escola, falando de Jesus sem entender, você só vai entender depois. Sim. Quando você conhecer os caminhos do Senhor, aí Ele, né, vai te livrar, vai te usar de todas as formas. Vai usar porta, cachorro, aleluia, seu vizinho. Sim, sim. Graças a Jesus. Uma pessoa que você não dá nada por ela, vai chegar perto de você e vai falar. E hoje eu entendo. Porque eu não fui mãe antes. Porque eu não estava com esse problema e tal. E ela foi esse milagre na minha vida. E hoje eu, né, fico toda orgulhosa de estar por aí. E eu falo sempre isso. Poucas pessoas sabem. Talvez se ela tivesse vindo antes, né? Talvez teria esse problema depois, não ia saber. Talvez hoje não estaria nem aqui. Interessante que de fora, eu vendo a sua vida, eu entendo que foi o momento certo.
pelo contexto da sua história, entende? O momento certo. Só que de verdade eu não sabia. Na minha opinião, você não queria ser mãe. Por isso demorou. Muitas pessoas falavam, é, talvez ela não queira, né? Porque todo mundo, né? Todos os irmãos já têm, ela sim. não. Uma vida bem decidida, né? Sua vida já era bem decidida, já sabia o que queria, enfim, bem na frente com respeito a isso. Ia ser interessante, cara, porque eu falei no começo aqui sobre os milagres que o Senhor, né, fez na vida de pessoas que tiveram um encontro com Ele. E Ele continua fazendo, irmãos. Né? Ele continua fazendo. Jesus, ele é aquele que, eu sempre digo assim, que faz a mesma coisa de várias formas diferentes. Né? Então, assim, a mesma coisa que Ele fez na vida da Tati, tem feito e fará na minha vida também. Muitas coisas que o Senhor Ele me promete, eu não entendo. Das vezes a credulidade até se manifesta, eu penso assim, caraca, não, isso daí é muita coisa, muita coisa. E assim, é muita coisa naquele momento. Né? Eu sempre uso essa expressão também. A palavra do Senhor diz, por intermédio do apóstolo Paulo, que somente os herdeiros prosperam. Né? Escravo não prospera. Mas o herdeiro ele só herda tudo aquilo que ele tem direito, é dele por direito, quando ele atinge a maturidade. Atinge o nível de maturidade. Então ele recebe aquilo. Era dele desde o nascimento. Né? Nós temos várias promessas sobre nós porque nós fomos adotados. Só que elas vão sendo entregues, liberadas sobre as nossas vidas de acordo com a nossa maturidade. Né? Crescendo, como o apóstolo Paulo diz, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Até alcançar da estatura de varões perfeitos. Agora, esse crescimento se dá, Tati, por intermédio das lutas. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso que eu vejo muito, como o apóstolo Paulo diz, e eu não me considero um homem maduro na fé, mas por incrível que pareça, eu consigo encontrar crentes mais imaturos do que eu ainda. Pessoas que estão tentando fugir, entende, do processo. Todo milagre é um processo. Se você for ver, um dos primeiros processos que o milagre exige é a impossibilidade de o ser humano fazer aquilo. Entende? Sempre que há uma impossibilidade para o ser humano, é a possibilidade do milagre. Por isso que a palavra define milagre como uma intervenção divina. Então você está me vendo aí, como no caso da Tati, né? Se você está passando por um momento ou uma situação, que essa situação, por intermédio das suas habilidades, né, você pode resolver e está buscando milagre, meu querido, você pode subir monte, vigília, ficar 24 horas de joelho, que não vai acontecer. Aí é o que nós falamos aqui, né? A questão de Josué. Eu te entreguei, essa é a minha parte, agora você guerreia a sua parte. Agora, se há uma impossibilidade, aí também não adianta você querer fazer na força do seu braço, porque não vai rolar. Aí você vai ter que entender, né, buscar o Senhor, se render ao Senhor, como você falou aí, se render ao Senhor e aceitar o processo dele por milagre. Porque muitas das vezes nós não queremos aceitar o processo. Há milagre? Há milagre sim, porque nosso Deus é um Deus de milagre que continua operando. É o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Mas muitas das vezes ele exige um processo, cara. O processo é necessário, entende? Às vezes é humilhação, às vezes é uma luta interna, não importa. O que importa é o seguinte, se há impossibilidade de que isso aconteça por intermédio da sua vida, é a possibilidade de um milagre. Né? E falando, engraçado que a gente nem conversa muito antes, não né? tempo, Olha, né? já como é que engaxa aqui. Questão do processo também, né? Depois que eu recebi minha bênção, né? Minha filha, né? Voltei para a igreja, glória a Deus por isso. Aleluia. Através da vida do pastor, né? Eu preguei também isso na primeira vez aqui, que, né? Certo, né? Por mim, né? Não é por Cristo, mas de certa forma também eu voltei, né? Por você, assim, de certa forma. Jesus. Eu falei assim, né? Poxa, como se você fosse tipo uma inspiração, né? Poxa, ele tá lá, Jesus. Né? Tá indo e tal. Não, eu tenho que ir também. Vou com ele, vai hoje, eu vou também, né? Tipo, de certa forma você me puxou sem saber. Jesus, sim. Você foi me puxando ali. E questão de processo, né? Você fala também, às vezes você passa tanto tempo pedindo algo, mas e depois que você recebeu? Você parou para agradecer? Né? Senhor, me dá isso, te dou. Senhor, me dá aquilo, toma. E aí? Você tirou um minutinho sequer para agradecer pela sua bênção? Né? Aí às vezes o Senhor te dá alguma coisa e tira. Aí que você vai lembrar do Senhor. Senhor, mas né, pedi tanto, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Mas você agradeceu por ter recebido, né? Em questão de processo, mesmo ter voltado para a igreja e tal, teve um tempo atrás, né, que minha filha ficou doente e, né, estava com pneumonia, né? Eu fui para o hospital, mas Deus é tão bom, tão misericordioso, né? Que chegando lá, só tinha eu e ela no quarto, né? Porque chegava uma enfermeira, alguém no quarto, ela chorava, né? Chegava outra pessoa, passava, ela chorava.
E nisso, ficamos de domingo até na quinta-feira, e de domingo até na quarta, de tardezinha, ficamos só eu e ela no quarto. Né? No domingo, de madrugada, fazendo os exames dela e tudo. Eu fiquei entristecida, né? Sempre cuidei bem dela e tal. Tá, passou. Aí chegou de manhã, eu olhei aquele quarto vazio. Aí que eu fui entender. Esse aqui vai ser o meu deserto. Eu preciso passar por um processo, né? Que o Senhor precisou me botar aqui para entender. Então, enquanto eu falei isso para mim mesmo. Enquanto né, eu não entendia porque eu estou aqui, e quando não passar por esse processo, não vai entrar ninguém nesse quarto. E tinham 4 leitos, né? Ela e mais 3. Falei, não vai entrar mais ninguém nesse quarto. Né? E mostrei até, né, fotos e vídeos, estava minha família, o quarto, né, como era. Ou seja, ela ficou na melhor cama, né, o melhor armarinho que tinha ali, as outras camas não tinha. Ou seja, eu cuidando ali todo o tempo, né, dando provisão ali. E eu fiquei assim, nossa, pra você ver, né, na minha cabeça assim, olha só como o Senhor ainda me trazendo aqui no deserto, olha como o Senhor ainda cuida. Né? Tava ali no deserto, no sol quente, mas ele tava botando uma nuvenzinha ali, tava na seca, tava, né, me dando água e tal. Eu pensei, não vai ter ninguém nesse quarto enquanto ela não estiver alta. Tava passando os dias e tal, né, foi melhorando. E chegando na quarta-feira de manhã, né, começou as enfermeiras vir sair do quarto, vir sair. Eu comecei a ficar inquieta. Né? Nisso veio uma senhora, uma moça, né, com seu filho, foi internada assim de frente para a cama dela. Nossa, que dali, na palavra certa não é revoltou, mas eu fiquei muito inquieta com aquilo. Eu falei assim, não é possível. Minha filha não teve alta porque essa mulher tá, né, vindo pra cá e tal, eu fiquei sem entender mais o motivo. Porque a palavra era você sozinha, né? Era eu sozinha, passar por aquilo ali sozinha, no deserto, né? Meu processo era eu sozinha. E eu fiquei sem entender, né? E ela ali, coitada, a situação do filho dela, infelizmente, era um pouco pior do que da minha filha. E eu fechei, eu não faço isso, né? Quem me conhece sabe que, né, a pessoa vem conversar, eu dou atenção. E nisso ela tentando puxar assunto e eu fechei a cara, né? Virei pro lado minha filha, assim, daí minha filha ver, deitei na cama com ela e, né, meio que fui dormir ali. Eu incomodada com aquilo, não é possível, não é possível. Aí minha irmã me aconselhou, mas você já perguntou ao Senhor por que você está aí? Né? Ah, o Senhor está cuidando dela e tal, mas por que você está aí? Sim, aleluia. Eu já tinha me perguntado isso, mas por que eu estou aqui? Né? E se ela me passar sozinha, por que essa moça veio também? Aí nisso, de manhãzinha, né, eu cheguei assim na janela, me visto do mato, o céu estava lindo. Eu comecei a olhar, né, flutuando lá naquele céu azul ali, né? Não tinha nada ali no quarto. Eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, por que eu estou aqui? Né? É para me usar para alguma coisa, né? Às vezes tem alguém aqui dentro que, né, o Senhor vai me usar para falar com alguém. Era para eu estar aqui sozinha, porque essa moça veio, né? E isso foi, ela, no caso, antes, né, da quarta-feira. Eu perguntando isso ao Senhor, né, enquanto eu estava arrumando o quarto dela e tal. Aí tá, nisso ela me puxou o assunto um pouquinho ali, né, comecei a ler a minha Bíblia e tal, fui dormir. No outro dia de manhã, essa moça virou pra mim e falou, poxa, posso te falar uma coisa? Eu, pode, né, na quinta-feira minha filha teve alta, de manhãzinha. Ela, posso te falar uma coisa? Pode. E ela com os olhos cheios d'água, é que eu sou missionária e tal. É que o Senhor me pediu para te falar uma coisa ontem. Só que eu fiquei sem graça, eu fiquei com vergonha, não consegui falar. E o Senhor me deu um louvor também para cantar para você. Nossa, desabei, aquela minha cara amarrada ali, né, caiu ali. Nossa, chorando e ela falando. Aí ela falou que às vezes, mesmo dentro da igreja e tal, você tá no seu mundo ali. Aí você tá buscando alguma coisa, né, pedindo até uma resposta mesmo, mas você tá ali, só no seu mundinho, só no seu mundo. E ela, uma das coisas que ela falou foi, o Senhor está te afastando, né, de tudo que você está acostumado a viver lá no seu mundo, porque Ele quer te falar isso. E foi, né, resposta na minha vida, né, que eu estava perguntando, pedindo ao Senhor. E através disso ela falou, foi por causa disso, disso e disso. Ou seja, não é pela sua filha, a questão é você e o Senhor. Né? Tanto que no exame da minha filha, na quarta-feira, deu uma alteração, né? Já fiquei mais com medo ainda, né? Poxa, mais como? Ela estava bem, já deu alteração nos exames dela, essa moça está aqui, né? Na quinta-feira, aí veio o médico todo sorridente.
Eu sem entender, não, ela teve alta, ó, mas como assim? Né? Aí essa moça falando, eu chorando, né? Ele cortou ali, minha cabeça já, né? Ele falou, não, ela teve alta e tal. Aí tá, ele saiu, terminou de falar, né, o resto lá e tal. Aí eu falei pra ela assim, ué, mas como ela teve alta, né? Se ontem o médico falou que deu alteração nos exames e tal. Ela, poxa, é a pergunta, né, pra você saber certinho. Aí esse médico voltou todo sorridente, brincando com minha filha. Eu falei, não, mas só tá dando alta, né, pra ela, mas deu alteração nos exames. Não, já revi os exames, glória ao Senhor por isso. Não, já, de manhãzinha, né, ela tinha feito outro raio-x. Não, tá tudo limpinho, o pulmãozinho dela, tá tudo direitinho. A medicação ela toma direitinho pela boca, pode tirar o acesso do braço, pode ir pra casa. Nossa, aí, né, me enchi de alegria. Aí que eu fui entender, né? Agora tá realmente tá sarado, porque não era com ela, era comigo. E como a irmã falou, né? Se ela talvez tivesse falado antes, né? Mas o Senhor faz tudo certinho. Sim. E né, ela fala, o médico saiu, ela terminou de falar. Aí que eu chorei mais aí. Aí eu falei, tá vendo? Olha só, ela fala. E ela começou a cantar, né? Um louvor lá pra mim, dizendo, né, que o Senhor cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida do seu trabalho. Ou seja, enquanto você tá buscando, o Senhor cuida. Né? Não tem essa, Senhor, estou te buscando, eu estou aqui, eu estou assim. O Senhor cuida da sua família, do seu trabalho, da sua casa, então não se preocupe não. Como eu falei antes, né? Bota o pé que o Senhor com certeza vai colocar o chão, porque o Senhor primeiro, né? Nos fortalece para você ter um chamado, primeiro o Senhor vai te fortalecer para aquilo. Então não pensa, né? Tem um chamado para aquilo, Senhor, mas como eu vou fazer? Não consigo nem falar em público, não consigo nem fazer isso ou aquilo, nenhuma oração eu consigo fazer em voz alta. Então, faça como eu, ore e peça ao Senhor para te tirar isso, porque senão eu não sei. Né? A gente vive num tempo, Tati, de muita vaidade, né? O apóstolo Paulo, ele diz, né? Eu sempre cito Paulo porque Paulo é o doutrinador da igreja, né? Não que, claro, querer colocar Paulo aqui num pedestal acima do nosso Cristo, não é isso. Mas o apóstolo Paulo, ele sempre diz que o reino, ele disse no seu escrito que o reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E tudo isso já está dentro de nós. Paz já está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. A justiça dele já está dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo. E alegria no Espírito Santo. E paz, justiça e alegria no Espírito Santo já está tudo dentro de nós. A questão que a gente quer alcançar, buscar essas coisas do lado de fora. Entende? Então, assim, tudo já está dentro de você, querido. Então, assim, isso já é motivação demais. Enquanto você falava, interessante que sobre a oração, o apóstolo João, na sua carta, ele diz que essa é a nossa alegria, que sabemos que temos certeza disso, que tudo que nós pedimos, Ele nos ouve. Então a nossa alegria, Tati, não deve estar, Priscila, não pode estar na motivação do feito em si, do acontecimento em si, mas sim em saber que Ele está nos ouvindo. E que se Ele não nos deu, cara, porque isso é o melhor para nós também. Eu me lembro que uma vez o Senhor me deu esse código, eu estava sozinho, num lugar sozinho, e eu orei ao Senhor para que o Senhor intervisse em uma situação da minha vida. E assim, eu falei, Senhor, mas faça a tua vontade. Mas não é assim, faça a tua vontade da boca para fora, entendeu? Era conexão mesmo. Senhor, eu quero a tua vontade para a minha vida, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Cara, e não aconteceu. Eu me lembro disso numa terça-feira. E eu me lembro que até a sexta-feira não aconteceu aquilo que eu queria que acontecesse. E subiu um gozo, mas então, não sei se foi parecido com o seu milagre. Cara, mas subiu uma paz tão grande no meu espírito, assim, que eu ri à toa, né? Eu já ri à toa, assim, na presença do meu espírito, eu começo a rir. Eu falo, caraca, o Senhor me privou de sofrimento. Ele não me dá aquilo que eu tinha pedido, eu tinha entendido. Cara, Ele me privou de sofrimento. Entende? Então isso é maravilhoso também. Então, paz, justiça e alegria do Espírito Santo já está dentro de você. Você não precisa de coisas externas, está buscando reconhecimento. Você é de boca fechada, se você tem andado na luz, como o apóstolo João diz, você já está anunciando o Evangelho. A sua permanência na luz já está anunciando o Evangelho. Púlpito não significa, querido, que púlpito ou redes sociais, né, está em evidência para os homens verem. Isso não quer dizer muita coisa, não. Amém? Não quer dizer muita coisa, não. Tem até uma música que eu já ouvi muito, até uma senhora me mandou esses dias, que diz assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Né? Não sei se é do Toque no Altar. E eu respondi para ela assim, cara, essa canção para mim é uma canção hipócrita, porque todo ser humano quer ser reconhecido por alguma coisa. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você recebeu o seu milagre, que na minha opinião era algo que você nunca quis, no meu caso eu não queria ser pai, né? Vou estar contando meu testemunho, o Senhor me deu, tinha uma visitação do Senhor em sonho também, enfim. Mas quando aconteceu, porque era algo que você queria, isso é interessante também, entender que quando você ora, está no processo de, talvez você que me vê também,
está nesse processo de gerar espiritualmente, como o apóstolo Tiago diz, né? Você está gerando esse milagre, né? Se conectando aos céus, santificando a sua vida, descansando no Senhor, e descanse no Senhor, irmão. Aprenda a descansar no Senhor. Paz, justiça e alegria do Espírito Santo. O mundo está dando tudo por paz, já tem dentro de você. Se você não deixar essa vida de dentro sair, querido, não vai rolar. Vai viver uma pessoa depressiva, angustiada, ansiosa. Desfrute de paz, já está dentro de você. Mas quando você recebeu o milagre, nós precisamos aprender isso. Quando nós recebemos o milagre, o que fazer também com esse milagre? Porque esse milagre, como no seu caso foi a filha, você pode tanto usá-lo para glorificar o Deus que nós servimos, o Eterno que nós servimos, Hashem, ou você pode fazer desse milagre uma queda. A palavra do Senhor diz assim, que o orgulho precede a queda. Então, todas as vezes que o orgulho se manifesta, é gerado em mim e se manifesta, a consequência disso é a queda. Então, tem muita gente que receberam, como você falou, né? Às vezes recebe e não agradece. Né? Agradece. Recebe o milagre, mas depois a palavra diz que até na presença do Eterno até a maldição se torna a bênção. Muitas das vezes também o milagre pode se tornar maldição. Porque você vai fazer com esse milagre, pegar esse milagre e colocar nos outdoors da vida, entendeu? Sim. Eu recebi por causa disso, isso. E não é a questão. Né? Sempre que nós recebemos algo que nós pedimos ao Eterno, que isso seja para glorificar. Não para que a nossa arrogância, né? Nossa soberba, nosso orgulho se manifeste também. Né? Mas e agora? Como é que você está? Tua vida atual, depois dessa experiência? Que nunca, né? Então a questão que você está falando também, né? De receber o milagre, o que você faz com ele. Né? Para a glória do Senhor também, minha filha gosta de vir para o culto. Mãe, vamos para o culto? Vamos, filha. Chega ali, né? Levanta a mãozinha, canta e louvor dela. Mãe, pode cantar alto? Pode, filha. Pode, rasgar. Canta. Né? Tem a escolinha das crianças, né? Mas eu gosto, na parte do louvor, eu gosto de deixar ela ali, porque ela já está aprendendo, né? Filha, por que você está indo no culto? Você tem que saber, né? Que é por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não, mãe, eu vou pro culto para aquela escolinha com os amiguinhos, que ela fala, amiguinhos, né? E eu estou, na minha possibilidade, né, ensinando isso para ela. Filha, vamos pro culto por causa disso, disso e disso. Né? Já recebi minha benção, né? Poderia ter deixado para lá. Não. Foi justamente depois que eu recebi minha benção que eu voltei. Né? Falei, não, né? O Senhor me deu, vamos agradecer mesmo, né? Até morrer, até o Senhor me permitir estar aqui, eu vou estar agradecendo todos os dias. E eu trago ela, né? Mãe, vamos bater esse louvor hoje? Vamos, filho. Mãe, vai ter bater? Vai, filho. E o dia que o Ministério do Louvor cantava uma canção e ela cantava outra. Porque é que ela gosta, né? Mãe, vai cantar bater, a porta vai se abrir. Daqui a pouco deve cantar, filho. Né? E não cantou. E ela ministrou sozinha. E ela cantando sozinha. Então, então né? De certa forma, sozinha talvez, não, mas não pro vazio, né? Talvez a gente não estava entendendo, mas talvez estava cantando isso. Bater, que a porta vai se abrir. E eu, né, de certa forma a gente não entende na hora, depois eu fiquei pensando nisso, mas por que ela estava cantando aquilo? Né? Já estava entendendo e tal. Em casa, né? Mãe, posso ouvir esse louvor? Né? Graças a Deus eu não gosto dessas coisas de, né? Eu deixo no celular e tal. Quando eu boto para ela para ouvir esses louvores, né? Aí um dia eu botei, né, o Fogo Santo. Vamos ouvir Fernandinho, vamos ouvir Fogo Santo. Ela pula, mãe, dança, ela brincando, fica dançando, pulando. Aí acabou, né, o louvor, ela me olhou triste assim. O que foi, filha? Que conhece ela, sabe que ela faz aquelas caretinhas que chama meu. O que foi, filha? Ela, mãe, você não colocou Galileu. Ela não gosta, mãe, porque você não colocou Galileu. A boa que Galileu tá lá cantando, gritando, sentou na janela ali, gritando. Galileu, Jesus, Jesus. Falei, tá vendo? Ou seja, você fica naquela mentalidade. Criança não entende, né? Já entende, tem 3 anos, né? Já entende por quê. Então você tem que começar a explicar também. Né, filha, é por isso que a gente vai para o culto. É culto. Então vamos lá prestar culto ao Senhor. Né? Muitas vezes pedimos, sim, né? Mas a maioria das vezes tem que ser por você agradecer. Você tem que prestar o culto ao Senhor. Aleluia. Né? Por isso, na parte do louvor, eu gosto de deixar que ela já canta e já quase a música inteira ali, os pedacinhos. Teve até uma vez, né, que ela mandou para a avó dela, montou de pedacinho, montou de louvor. E a avó dela mandou, não sei se ela vai estar assistindo, e a avó dela me mandou um áudio emocionada. Eu falei, gente, então de certa forma eu estou fazendo certo, né? Dentro das minhas limitações ali, no meu pouco conhecimento, eu estou gatinhando de novo. Nossa, e aquilo me emocionou, né? Ela me mandando aquele áudio chorando, eu chorei junto. Falei, poxa, então talvez eu esteja fazendo certo também. Não adianta só eu ir para a igreja, né, buscar o Senhor e minha filha. E aí, sem mentir, então ela já tem que, né, ir também. Deixa os pequenininhos vir até mim. E eu, nossa, fico muito feliz quando ela bota uma musiquinha assim, ela já canta.
mãe, vai cantar de novo? Né? Chego na igreja, às vezes os irmãos tocando violão, ela presta atenção, fala, ih, vai gostar. Aí começa a cantar, ela tem os tons de voz diferentes, a muda, ela tá melhor do que eu, glória ao Senhor, vai ser levida todo o Senhor aí também. Amém, em nome de Jesus. E ela já gosta, né? Então já é uma facilidade, senão vamos, né, ensinar o máximo que eu puder. Hoje, antes de vir, eu tava pegando a Bíblia lendo, né, orando ela. Mãe, tá escrito aqui? Eu, tá, filha. Eu vou falar. Está escrito. Ah, o que está escrito aqui? Eu, tá isso, isso, isso. Ah, tem letras? Eu, tem letras, filha. Essa é a palavra do Senhor. Ah, é a palavra do Senhor, mãe? Né? Pra você ver como é que a criança já entende. Aí eu fui explicando, um certo dia explicando pra ela. Filha, vamos pro culto por causa disso, disso e disso. Porque o Senhor que criou tudo, né? Explicando, quem criou aquilo? Tem macaco, não sei o que e tal. Eu fui explicar pra ela, filha, o Senhor que criou todas as coisas. O Senhor que nos criou. Eu explicando dia, noite e tal. Aí chegou um dia lá, um sol ensolarado. Ela, olha mãe, o céu tá lindo, né? Olha o que o Senhor ela criou. Fala assim mesmo, ela fala assim mesmo, certinho, né? Olha mãe, o céu tá lindo, né? Eu, tá, filha? Mãe, o Senhor que criou o céu? Eu falei, o Senhor que criou o céu. Tá azulzinho, né mãe? Eu, tá azulzinho. Quase não fala, né? Você tem que quase não fala. Puxou a vida, eu falo pouco. E ela fala, olha mãe, o Senhor criou o sol, né? Aí no dia seguinte, eu olhei pela janelinha ali, aquele raio de sol entrando, ela só correndo. Mãe, eu nem vi. O que foi, Emma? Aquele susto. O que foi, Emma? Ela, olha mãe, o Senhor criou o sol de novo. Eles que façam novo todas as coisas. Todas as coisas. Ou de certa forma, né? Sim, porque o Senhor criou de novo. Aí eu fui explicando isso pra ela, falei, tá vendo? Então eu tô fazendo certo também, né? O Senhor tem os propósitos na nossa vida, né? Mesmo que seja uma criança, a gente tem que pregar com uma criança também, né? Sim. Nossa, eu sou muito feliz com ela. Tem uma geração, Tati, é uma geração que tá pegando muito rápido. Eu conversava com a Débora, né? E com a Priscila também. É uma geração que tá pegando muito rápido. Foi-se o tempo quando a escolinha infantil, jovem, que era aquela linguagem, Davizinho matou Golias. Não, acabou, eles estão pegando muito mais rápido do que a gente. Né? Agora eu quero liberar algo aqui que eu esqueci de falar sobre isso. O poder da sensibilidade. Há um poder na sensibilidade. Eu sempre falo de conexão, né? Estar conectados. Esse é o segredo da vida cristã, é estar conectado. Você citou desde o começo aqui, você às vezes não entendendo muitas coisas, mas conectado, e o Senhor depois te revela o porquê, ou acontece, e você se alegra por estar no caminho certo. Mesmo fazendo muitas das vezes algumas coisas, não sabendo porquê. Mas pela sua conexão, você continua caminhando. E assim, por 2 vezes você mencionou aí a vida da Priscila ser um divisor de águas no teu momento. O primeiro foi sobre a criança, né? O profetizar sobre o nascimento. E depois foi quando, né, vou usar uma expressão muito forte, mas talvez passou pelo seu coração, foi quando você achou que o seu milagre ia ser tirado. Né? Lembro de, não sei se é Elias, se é Eliseu agora, que a mulher vai confrontá-lo. Né? Eu não quis ter filho, você profetizou o filho, meu filho agora morreu. Ou seja, eu não queria e você fez, agora você vai agir. E assim, o Senhor usou a vida da Priscila por 2 vezes, né? Liberando o poder da palavra em conexão com os céus. Né? Não é isso que te digo, não é nada disso, nada contra, porque o Senhor usa pessoas assim. Mas eu digo assim, o poder da palavra do Senhor está na conexão. O Senhor não fala só com o profeta mais, né? O Senhor fala com todos. E a Priscila foi cirúrgica, né? Quando ela disse assim, olha o Senhor perguntando por quê. Eu converso com a irmã André e disse, ela está me vendo aqui. Eu falo muito isso, às vezes a gente está conversando, e é uma conselheira minha, eu também sou conselheiro dela, e às vezes ela está passando por um momento difícil, e eu também, e aí eu mando mensagem para ela, ela para mim, e ela fala, caramba, por que eu não pensei nisso? Então o Senhor nos norteia, entendeu? Sim. Eu jogo luz para ela jogo luz sobre a minha vida, e foi o que aconteceu contigo também. Mas a gente está partindo para o final do nosso momento aqui. Deixa suas considerações também, mas deixa uma mensagem apoiado do que você fez ou da sua vida, deixa uma mensagem para quem está vivendo. Só para a Priscila não chorar um pouquinh. Lá, só para a Priscila não chorar um pouquinho. Ela foi a primeira pessoa que deu banho no hospital da minha filha. Ela estava lá também. Né? Ela estava chorando, não vou falar muito nessa parte, que eu não choro muito. Não rega não, rega aí. Senão vai marcar aqui. Mas então, estou muito agradecida de estar aqui. Como eu disse, né? Você vai estar onde o Senhor vai mandar você estar. Né? Não questione. E dizer para você, às vezes você tem um sonho, né? Por não se realizar naquele momento que você pediu ao Senhor, não é para agora, o tempo do Senhor não é o nosso. Então continue orando sim. A minha filha até fala, mãe, vamos orar hoje ajoelhada, ela já entende.
né? Vamos, filho, vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir, assim que a gente ora, ajoelha ali no chão, no cantinho, e ela ora. Ou seja, né, se uma criança de 3 anos já entende, né, imagina a nossa cabeça. Então, tranquilize o seu coração, não fique ansioso, né? Ah, Senhor, por que não me deu aquilo, por que não me deu aquilo? Aleluia. E diz em Filipenses, né, no capítulo 14, versículos 6 e 7, diz: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, irmão, guarde seu coração, tranquilize-se. Mas como eu disse, se você estiver em Cristo Jesus, não adianta, ah, Senhor, vizinho, eu quero um sonho, quero isso, quero aquilo. Não, guarde para você. Guarde para você aqui, você e o Senhor, peça a Ele sim, tranquilize seu coração, que se for da vontade dEle na sua vida, Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos terminar aqui orando esse momento. Eu peço a você que esteja compartilhando aqui esse vídeo. E também, queridos, esteja antenado, né? Nós vamos, depois de um tempo, nós vamos passar para o YouTube. Tá bom? O Face está sendo apenas para estar divulgando esse trabalho. E vamos estar falando também, além de testemunho, vamos estar tratando alguns assuntos aqui. E um do assunto que o Senhor tem colocado no meu espírito tem mais de um mês para mim estar falando é sobre a coroa de espinho. Por que o nosso Senhor foi coroado com aquela coroa de espinho? E isso tem a ver, isso é tão forte, eu vou estar gravando aqui um podcast aqui falando sobre isso. Por que nós somos uma geração de muitas pessoas ansiosas e depressivas? Tudo isso tem a ver com a coroa de espinho. Eu vou estar falando também, tá bom? Que você esteja divulgando esse vídeo aí, tornando conhecido esse canal também no YouTube. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa também, aí, onde você estiver. Independente da situação que você se encontre, não é o fim, não é o fim. Nosso eterno é um Deus de recomeço, de começo e de recomeço também. Que o Senhor abençoe a sua vida, Tati. Obrigado pela sua presença aqui. E derramar sobre o que o Eterno fez sobre a sua vida também. Priscila também está chorando ali no canto ali. Que o Senhor te abençoe. Continue sensível e poderosa na palavra do conselho também. Amém? Amém, queridos. Amém.